sobre isso, mas aquela noite, quando a pregou sobre isso, houve um mover tão extraordinário, uma coisa assim ficou clara. Ninguém pode. Mas eu quero ministrar para você um pouco daquilo que eu recebi há alguns anos, e de certa forma isso tem sido um alimento. Nós não vamos ler todos os textos, mas há um momento na vida de Moisés, lá em Êxodo, acho que 33, eu não lembro se é o verso 14, ou é 12, ou é 13, pode deixar, não tem problema nenhum não, onde ele diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Deus promete a Moisés: a minha presença vai com você, e eu vou te dar descanso. Eu vou te dar descanso. E eu quero começar a trabalhar no coração de vocês daqui para frente nisso, porque eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre isso. A gente conversa muito. Eu tenho dito: essa geração não será alcançada de qualquer jeito. Por quê? A maioria de vocês, especialmente aqueles que já caminham comigo há muito tempo, sabem o que humanamente já fizemos e ainda iremos fazer por pessoas. Qual foi, assim, não estou me gabando, mas qual foi o pastor que num outro estado, comprando sanduíche para ele, pensou em comprar um sanduíche para alguém, hein, pastor Sérgio? Só por amor. Você já viu essa história? Eu também nunca vi. De que um pastor num outro estado, só aqui o papai, mas sem mérito. Eu ali degustando aquele sanduíche, eu falei: cara, meu filho gosta desse sanduíche. E não é filho biológico não. Peguei, comprei o sanduíche, mandei colocar numa marmita térmica. Eu nem fui ver a minha família. Primeira casa que nós fomos foi a dele. Ai, o Senhor pensou em mim. Ai, meu Deus. Chorou e eu entreguei o sanduíche. Alguns anos depois estava querendo me processar. E aí? Você aguenta um negócio desse ou você vai querer o quê? É por isso que eu não dou mole para ninguém. E não adianta vir com conversa para mim, porque se vier, vai levar cascudo. Porque eu sei aonde fui, é onde vou e é onde irei. Então não venha querer, tirar onda comigo, dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que bebê, que ele é assim. Se você engolir essa conversa, deixa eu te falar uma coisa: fica aqui não, vai para outro lugar. Porque outro caminho, confiando em mim, então não dá certo, não funciona. Que nós já vivemos, ixi, em casa era um ninho. Era um ninho. Na época, minha filha adolescente, era gente lá em casa, jovens dormindo lá, e de manhã, café, sabe? E quando era jovem, eu gostava de uma vitamina. Rapaz, falar de comida em jejum, pô, cara, me ajuda. Uma vitamina com ovo maltine, bem gelada, sabe? E farinha láctea, bastante leite para ficar bem grossa, parece mais um shake, né? A minha neta, quando eu falo que era a vitamina do vovô, parece um shake, né? Daniel até hoje, lá para de homem, pai, foi aquela vitamina, pai. Não sei se a Bequinha está por aqui, a Beca da Cristina, o Samuel, de vez em quando iam para lá, e aquela vitamina. Ixi, o que nós fizemos, tantos jovens, tanta coisa, né? E vamos continuar fazendo, porque essa é a característica da nossa igreja. É uma igreja que ama. Amém? Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos, está escrito lá em Romanos 13, agora coloca, Romanos, não está no script aqui, mas me veio esse
startzinho. Aliás, meu Deus, é isso mesmo, é um capítulo do amor, né? Coríntios, gente. Coríntios 13, perdão. Coríntios 13. Vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver esse amor ali, você coloca o amor ágape. O que é isso, pastor? É o amor de Deus, ou seja, é o próprio Deus. Não é o amor eros e não é o amor filéu. Não vou explicar, senão vai demorar muito, tá? Mas é o amor ágape, é o próprio Jesus em você. Então diga assim: se não tiver Jesus, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine, assim. Bateu, ecoou, mas não fez nada. Vamos para o próximo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos, não é um, é todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, fala para o irmão, é Jesus, nada, vamos para o outro. E ainda que eu distribua todos os meus bens, porque tem gente que acha que vai para o céu porque é bom demais, ao ponto de dar o seu melhor. Não vou falar de religião aqui, mas temos religiões que o cara acha que é o mérito de dar, de criar orfanato, aqui é o orfanato do fulano tal, a senhora pode doar, porque a senhora não vai para o céu. Não, ninguém vai para o céu por mérito humano. Ele diz que se você pegasse todos os bens e distribuísse entre os pobres, e não mais, olha só, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser, e muitos já foram, por amor a ele, foram salvos. Se não tiver, isso de nada me adiantaria. O que tem de kamikaze, de doido, botando bomba, achando que vão para um paraíso, e lá vão encontrar virgens com 8, 4, 5 seios, fartos, né? Os doidos malucos, os homens bomba da vida. Quando chegar vai estar no caldeirão do Lulu lá esperando. Mas não, enganaram você. Vamos embora. O amor é paciente, é bondoso, mas em suma, se não houver amor, não adianta. Então eu aprendi ao longo dos anos que nós precisamos da presença. Não é o que você faz. E agora sim eu vou quebrar as pernas de alguns, de outros que não estão mais aqui, de outros que estão no mundo fazendo besteira. Esse é o problema. Que fazem e quando não tem retorno se frustram. E quando se frustram, vão para o mundo. Porque não foi no amor de Jesus, foi no amor pessoal. Por que é que você vai continuar se frustrando? Sim, você vai fazer pelas pessoas, elas serão ingratas, mas você não vai desistir, porque se você tiver o amor de Jesus, você vai continuar fazendo. Você vai continuar fazendo, até para aqueles que viram as costas para você, até para os ingratos. Gente, se eu escrevesse um livro hoje, contando as experiências que eu tive com pessoas que me traíram, que me esfaquearam, que, meu Deus, e que alguns voltaram, outros nem tanto, outros quando me veem na rua até viram o rosto. Não querem muita conversa. Quer vir no rosto. Ixi, esse shopping é um ponto de encontro. Mas eu tenho uma cara bem, no bom sentido, eu tenho cara de cachorro vira-lata. Eu vou balançando o rabinho, não tem problema nenhum. A gente fica até incomodado. Eu faço questão de... Porque isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Tem a ver com o que eu sou em Deus. Porque a partir do momento que você não ceda... Ora, é lógico, tem situações que eu não dou nem valor. Eu fico na sua, que eu fico na minha, não tem problema nenhum. Mas em suma, a presença tem que estar conosco. E Êxodo, vamos botar Êxodo 33, acho que é 14. A minha presença irá contigo. Deus respondeu, minha presença irá com você, e eu lhe darei. Olhe para o seu irmão e diga, é disso que nós precisamos. Descanso. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas a presença traz descanso. Porque às vezes eu fico com a cachuleta assim, rodando, e falo, meu Deus, como é que o cara está preso? A qualquer momento pode perder a cabeça. O cara está tranquilo, ao ponto do anjo ir lá, abrir a prisão, bora, desperta, acorda. Porque uma coisa é você estar na sua cama, deitado, com o bafo na sua cara, né? O bafo ar-condicionado, ali, frio,
naquela coxa bem gostosa, né? E se for casado com a costelinha de lado, melhor ainda. Irmão, isso é um fato. Você pega no sono igual uma pedra. Mas outro, o cara está numa prisão romana, que a qualquer momento pode perder a cabeça. O cara estava num sono tão profundo que ele achou que aquilo era um sonho. Eu estou falando do apóstolo Pedro. O anjo: bora, meu filho, tem gente orando por você, acorda. Descansado. Quando chega na casa, a menina pensa que é o anjo do Pedro, não é nem o Pedro. O outro, o navio está afundando, todo mundo desesperado querendo pular. O anjo acorda ele: bora, moço, ninguém vai se perder. Olha, senhores, o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo falar comigo. Sabe, eu olho para esses caras, a baba escorre. Descanso. Descanso. Sabe, é esse tipo de descanso que eu e você precisamos ter quando a presença vai conosco. Amém? Diga assim para o seu irmão: é a presença que vai conosco. Aleluias. Oh, meu querido, estou procurando algo aqui, rapidinho, tá? Deixa eu só ver. Semana passada eu estava lendo um testemunho de Agostinho de Hipona. Alguém já leu o testemunho desse camarada? Ou já viu como ele morreu? Eu fiquei impressionado. Um cara já de 80 e poucos anos. Sabe, a morte dele foi algo tão nobre, tão nobre. A forma com que ele morre, glorificando o Senhor, e onde ele diz assim: eu passei a minha vida inteira glorificando a Jesus, o meu Cristo, e vocês querem agora, já no final da minha vida, que eu negue? Senhores, pode fazer o que quiserem com o meu corpo. Sorrindo. Cara, diga assim para o seu irmão: nós precisamos da presença. Não fala: a presença é quem nos dará descanso. Agora sim, Josué 3, a gente volta, que esse é só o prelúdio, tá? A gente está só pincelando. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Grandes teólogos, grandes homens de Deus, homens não como eu e você, mas que realmente se debruçam sobre a Bíblia para estudá-la o dia inteiro, passam décadas estudando. A vida deles é para isso. Todos, em consenso, dizem que o Jordão é uma alegoria da sua vida na carne. Eu creio nisso. Mas não tenho dúvida nenhuma. Qual foi o último empecilho para que o povo pudesse entrar na terra prometida? Diga assim: o Jordão, alegoricamente, tem muito a ver com a nossa natureza, porque é ela que muitas vezes nos impede de adentrarmos na presença, de recebermos descanso, de sermos cheios da vida de Deus. O capiroto só potencializa isso, mas a sua carne e a minha, ela é muito ávida. E nós estamos vivendo numa geração, eu não tenho dúvida de que é a geração mais hedonista da existência da humanidade. Todo mundo aqui sabe o que é hedonismo? Quem não sabe não tem vergonha nenhuma em levantar a mão. Não, levante não, precisa não. É uma forma de cultuando o eu. É um estilo de vida onde o eu, o ego, é uma geração que cultua a beleza,
uma geração que cultua o corpo, uma geração que cultua a sensualidade e a sexualidade como um padrão. Não importa quem vai sofrer ou não as consequências. Não importa. E a nossa geração, ela está sendo visitada por demônios nessa área. Eu não quero aqui tomar partido, nem também me aproveitar de nada, mas a pessoa chegar e dizer assim: se eu tiver que dar 10 anos, 15 anos da minha vida por esse projeto pessoal, eu dou. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Recentemente saiu até um vídeo, eu nem postei para não gerar mais polêmica, onde ele diz assim: se eu tiver que entregar a minha alma, quem viu esse vídeo? Eu vou entregar. E entregou para o cara. Sabe o que é interessante na nossa geração? É que ela vê isso, vê essas coisas, vê tantos exemplos. Mesmo assim, não, foi por causa disso, não, foi por causa daquilo. Não consegue perceber que há algo espiritual mais forte por trás. Deus está gritando no ouvido dessa geração. E mesmo assim ela continua cultuando a pornografia, cultuando um estilo de vida miserável, desgraçado, fora da presença dele. É impressionante porque a nossa geração, quando fala de Deus, ela quer vitória. Eu fico... Aí tem aqueles... É lógico que ninguém vai julgar ninguém, mas, cara, a salvação é uma coisa que você conquista com esforço. Não é simplesmente dizendo assim: quero Jesus. Muitos vão querer a bênção, mas querem a bênção sem a presença. Eu quero ser abençoado. E infelizmente foi o que a maioria desses líderes fizeram com a igreja moderna. Venha, dê isso aqui que você vai receber isso aqui, mas não se preocupe com a presença. Mas a presença é mais importante do que qualquer conquista, do que qualquer vitória. Nós precisamos viver na presença. Bênçãos devem ser consequência. Amém? Josué 3:11, né? Vamos dar um pulo. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Pode ir. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. De repente Deus poderia dizer assim: vão e dar um mergulho, como falou com Naamã, né? Mas ele pediu para que os sacerdotes pudessem pisar com a planta dos seus pés no Jordão. A partir do momento que ele pisa, as águas se dividem, as águas se separam. Deus diz: eu vou fazer, mas primeiro vocês têm que obedecer aquilo que eu estou dizendo. Vai e faça assim. Deus prometeu um milagre? Sim, mas primeiro você tem que obedecer. Olha só, vamos lá para o 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita, estava cheio.
As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se um montão numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sertã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas coisas nas nossas vidas só vão acontecer mediante o princípio da obediência. Diga assim para o seu irmão: o milagre acontece quando você dá o primeiro passo em obediência a Deus. Você tem que dar esse passo de obediência. Você tem que ser alguém decidido a obedecer. O problema é que muitos de nós obedecemos pela metade, ou às vezes 30%, ou 20%. Não queremos obedecer totalmente. Os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes. 17. Pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso que eu aprendi com esse grande homem de Deus. E é verdade. A função de alguém que se levanta como sacerdote, e a maioria de vocês aqui, maioria não tem pais convertidos, maioria não tem familiares convertidos. Você é um sacerdote para a sua família. A obediência começa com você. A obediência começou comigo, na minha casa. Eu fui o primeiro da minha família a tomar uma posição em Deus, para que todos pudessem vir. Mas não é apenas a obediência parcial, é a obediência completa e total que vai te fazer permanecer, sabe como? Não parcialmente na presença de Deus, mas diga assim para o seu irmão: você tem que permanecer firme. Ninguém é honrado e nem respeitado quando é oscilante. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora estou com Jesus, outra hora não estou. Se Deus não fizer isso, eu também não vou. Minha filha, meu filho, me perdoa. Você não está com nada. Pois tu quer isso? Eu vim para o jejum, o problema é seu. Se tu não quiser receber, então não receba. Já começa assim, aí é verdade, eu preciso me quebrando. Se não tiver isso, rapaz, eu nem falei essa semana, mas a semana que vem eu vou falar com o pastor Ibe. Eu vou dizer: pastor, o senhor quer me matar, o senhor quer acabar comigo, porque não existe não, né? Eu não sei quem acompanhou um fato que aconteceu nas mídias. Alguém acompanhou? Alguém viu a resposta do pastor Ibe? Rapaz, ele me deu assim na cara, assim. Ele deu na cara, deu no estômago, ele deu de todo. Rapaz, eu vou acreditar, não na cara não, para poder o caixão não ficar fechado. Pelo amor de Deus. Eu falei: cara, eu não me disse, você vai cuidar da sua vida. Toma conta da sua vida. Eu ia cantar, não vou mentir. Mas ele foi lá e disse: me perdoem, eu não observei, eu não vi. Eu falei: rapaz, esse cara, pelo amor de Deus, né? O fato, acho que alguns que não sabem, é que uma das igrejas da paz convidou a Heloísa Rosa, está público, por isso eu posso contar, senão, para cantar, para fazer um evento lá em Manaus, numa igreja da paz. E todo mundo aqui sabe o que aconteceu, o envolvimento do marido, questão de pedofilia e tal. Em suma, aí só o nome já é do diabo. O fuxico gospel, né, do cão, é do diabo esse negócio, que eu nem vejo. Aí detonou. Como é que o pastor Ibiúber se alinha com um negócio desse, né? Olha como ele está querendo alavancar ele, como se o pastor, rapaz,
Pastor, humildemente, eu cuido de 700 igrejas, gente. Eu tenho duas. Tem hora com os cabelos. Estou perdendo cabelo. Tu imagina, se eu não atentei para isso, eu precisava ensinar mais os meus líderes uma nota de explicação, que eu digo, pastor, para, senão eu já sou um verme, não sei nem o que eu vou ser mais. Mas isso é reflexo de alguém que caminha com o Espírito Santo. Por isso eu preciso aprender mais com ele, preciso caminhar mais com o Espírito Santo. Porque tem hora, meu irmão, que se eu quisesse. Deixa eu te falar. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Fala assim para o seu irmão: não foi na beira, não foi no final, foi no meio, no mais profundo. Agora olha para a cara dessa coisa linda que está do teu lado assim. Como é que você reage no momento de pressão? Você cede à pressão? Você cede à carne? Já foi, filho, tu está no inferno. Pode dizer. E se quiser sentar comigo, eu te provo de Gênesis e Apocalipse, você está no inferno. Se tu cede à pressão, já era. Ô pastor, me dê uma base bíblica. Se eu abrir o livro de Judas agora, eu vou arrebentar com você. Então eu não vou nem abrir. Eu não vou nem abrir o livro de Judas para quebrar você em 10. Mas eu vou falar uma coisa. Lá, eu tenho que falar. Ele disse que aquele que é inconstante, que é como nuvem carregada pelo vento. Quem já leu o livro de Judas? Está lá ou não está lá isso? Está ou não está? Que é aquele que é como uma onda que vem, parece que agora vai, e de repente, esse não vai receber absolutamente nada do Senhor. Então entupa-se e fique feliz. E não adianta você ficar ofendidinho ou ofendidinho. Vá procurar outra igreja que massageie o seu ego. Porque aqui ou tu morre ou tu morre. Não adianta. Porque se for para a gente viver o evangelho de verdade, beleza, senão a gente fica por aí se enganando, dando oferta, dando dízimo e querendo riqueza. Então vai com Deus. Agora se tu quer ir para o céu, então continua aqui sentadinho ouvindo, amém. Que até eu também tomei lapada essa semana, tomei 3x4. Mas Deus bateu assim com força. Eu digo, eu também não vou apanhar sozinho não. Eu também vou bater. É porque Deus vem me pedindo um negócio, cara, que está difícil de eu fazer. Mas tem hora que eu digo, rapaz, eu sou sem vergonha. Eu preciso fazer. Tem hora que eu faço, tem hora que eu desisto. Orar 3 vezes ao dia. Se vira onde eu estiver. Então não se assuste quando eu estiver na tua casa. Dá licença, onde é que eu estou banheiro? Vou ficar lá, não vou usar não. Tem hora que Deus fala, meu filho, onde é que tu está? Que eu já estou. Aí tem hora que eu até passo 1 semana, 2, aí me lembro, estou no carro, paro, mas eu não adianta. Mas isso sou eu, tá certo? Você fica à vontade. Mas eu apanho, filho. Por isso que eu também tenho que chegar aqui e te contar um pouquinho. Queridos, entendam o seguinte: o sacerdote, você que foi levantado por Deus, tem uma função: permanecer em pé, inabalável diante das circunstâncias. Por quê? Olha só, olhe para mim agora, olhe para mim. Imagina a cena, você na frente de um rio, seus pés tocam, as águas começam o povo lá atrás, misericórdia, que negócio é esse? Tu acha que foi assim bonitinho? Aleluia, foi não, ficou todo mundo. Aí eles vão entrando, e o povo, rapaz, essas águas se fecharem, como é que fica? Estou levando você a pensar, tá? E eles vão andando e o povo olhando. Aí o povo, de repente, olha e vê eles parados, firmes, no meio. Acredito que eles ficam ali. Aí o líder, bora, tá vendo? Rapaz, eles estão lá no meio, a gente vai também. E eles parados, e o povo vão passando. E todo Israel passou a pé. Depois que eles passam, vamos lá. 18. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens no meio do povo, um de cada tribo.
E ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão. Rapaz, quando esse cara pregou sobre isso, eu gritava, eu chorava, eu falava, meu Deus do céu, que revelação é essa? Que coisa extraordinária é essa? O Dom começou a... Ele não precisou nem concluir. Eu já comecei a me esbagaçar por dentro, porque olha só, todos passaram, beleza? E os caras estão lá com a arca, velho, certo? Porque o rio estava aberto. Aí Deus fala para Josué: ordenem, né? Volta. Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo. 12 tribos, 12 apóstolos, tudo certo. Profeticamente, a gente quando entra nessa questão da numerologia judaica é interessante, mas a gente não vai aprofundar isso. O que eu quero que você entenda é o que eles fizeram, olha só. E ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Você entendeu o mistério? Eu vou dar uns segundos para você ler de novo. Vamos lá. Ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. O apóstolo Pedro, ele diz que eu e você somos agora uma nova raça, um povo eleito, sacerdócio real. Mas ele também nos classifica em sua epístola como sendo pedras vivas. Diga assim para o seu irmão: não estou entendendo muito ainda, mas eu sou uma pedra viva. Você vai entender já já. Agora vamos trabalhar no negócio. Há alguns anos atrás, estava com a minha família e a gente fez uma viagem muito longa de carro, muito longa. Nós andamos 5.600 quilômetros de carro, fomos até Brasília. De Brasília nós fomos para como é o nome? Caldas Novas a gente volta para Brasília, e foi uma viagem muito legal. E na volta, já fim de férias, aí paramos na Chapada Diamantina, na Bahia, e estava lá um lugar, né? Ponto turístico, passeio ecológico. Parei o carro despretensiosamente para a gente ver o que era. Para ver o que era, as pessoas entrando ali, um lugar muito bonito, um lugar de artesanato, tinha restaurante. E a gente foi, não sei onde é que vai, vamos acompanhar o povo. E a gente foi acompanhando o povo doido. Daniel era pequenininho, aí você acompanhando. Rapaz, a gente foi acompanhando e andou e foi descendo ali a Chapada até chegar num dos lugares mais lindos que nós já visitamos. Cara, era uma cachoeira, um rio, assim, era uma coisa tão linda. Mas tomamos um banho, foi a melhor parada que nós fizemos. Ficamos lá um tempão. Mas eu me lembrei disso aqui, porque em todo o trajeto que nós fomos caminhando na beira do rio, nós não encontramos uma pedra pontiaguda. Não tinha uma com ponta. Todas elas estavam lisas, trabalhadas pela força da água do rio. Ou não entendeu o mistério ainda? Entendeu mesmo? Olhe, diga assim: quando o Espírito Santo trabalha, nós não ficamos mais pontiagudos, nós não ferimos, nós não machucamos, porque já fomos trabalhados por Ele. Certo? Vocês lembram que quando o Senhor deu a ordem a Davi, vai lá no leito do rio e pega 5, ou será que no lugar onde Davi estava não tinha pedras? Você vai dar uma chacoalhada no seu irmão agora, daquela bem legal. Dá um sorriso primeiro, que vai doer. Dá um sorriso para ele e fala: meu filho, você nunca vai derrubar os gigantes da sua vida.
do jeito que você é. Ou você é trabalhado pelo Espírito, ou então o gigante não cai. Então, a partir de hoje, quando você olhar para um santo desse da igreja, você nunca mais vai abrir a sua boca para falar que ele está gordo, que ele está magro, que ele está feio. O moleque veio com a mesma roupa de ontem, da semana passada. Não. Você vai olhar assim e vai dizer: você é tão linda, você é tão linda, eu amo tanto você. Pedras trabalhadas agem assim. Pedras trabalhadas não são pontiagudas, ferem as pessoas, porque se não for do meu jeito, não vai. Não é do teu jeito, não é do meu, é do jeito de Deus. E se não gostava, procurar outra igreja. Mas é do jeito de Deus. Ok? Eu poderia parar aqui, mas não vou parar, porque eu quero arrebentar ainda mais com você um pouquinho. Vamos embora. E ordenaram ordenem que tirem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Diga assim para o seu irmão: inconstância não vai te levar para lugar nenhum, só vai te fazer perder tempo. Diga assim: e perdendo tempo, os teus pés estão indo para o inferno. Porque pessoas que não ficam paradas na presença de Deus, esperando em Deus, não vão para canto nenhum. Eu estava assistindo a história de alguns avivalistas, e aí a gente sempre dorme assistindo. Aí estava lá: o que eles tinham que nós não temos? Eu digo: eu vou ver, ou vou ver, ou vou ver. Eu desliguei no meio porque eu digo: não, estou apanhando demais aqui. O problema é que nós não paramos para matar a carne. A gente quer que Deus resolva de imediato. A gente muitas vezes não gasta horas ali esperando que o Espírito fale. Nós somos imediatistas, já chegamos logo atirando, chegamos logo. Gente, eu sou firme, não adianta. Eu não negocio princípios, mas eu também não sou doido, não. Eu sei o Deus a quem sirvo e como Ele age. Um Deus muito amoroso, longânimo e paciente. Mas quando você não é firme, estático, parado na presença de Deus, você não vai muito longe. Um grande homem de Deus, essa história foi verídica, eu não vi ela, eu não a ouvi de qualquer pessoa, eu a ouvi simplesmente de um cara que eu tive o prazer de ouvir ministrar lá em Curitiba antes da sua partida, que foi o Reinhard Bonk. Que privilégio eu tive, meu Deus, nunca me esqueci. Um dos maiores períodos da minha vida, eu vi um homem daquele ministrar. E ele contando que, cara, deu um branco agora, eu acho que é o singrador da África, o Hudson Taylor, não é isso? Alguém que é bom aí, tem Hudson Taylor. Cara, saiu da Inglaterra, o cara era fera, ele singrou a África. Na verdade, a África deve muito a Hudson Taylor. Ele, na verdade, mapeou quase todo o continente africano, naquela época, meu irmão, há 100 e tantos anos atrás. E aí, o cara era um aventureiro, e um discípulo chegou para ele e disse: eu quero ir contigo, você quer ir comigo? Você tem certeza? Eles têm. Então, eu vou fazer o seguinte: para você ir comigo tem somente uma condição, eu não vou te impor duas. Ele disse: qual? A tua obediência tem que ser de imediata e total. Ele: sim, senhor. E ele começou a testar o moço. Muitas vezes ele era reprovado, muitas vezes ele passava, até que ele ficou 100% preparado para singrar realmente. E houve um momento onde eles estão ali com um facão e alguns nativos abrindo o caminho, onde o Hudson Taylor deu um grito para o moço: pare! E o cara ficou estático, não se move, ele estático. Tinha sido treinado. Alguém vai lá com um facão e arrebenta com uma víbora que estava prestes a dar um bote no rosto dele. Aquela história dele me arrebentou. Eu falei: meu Deus, quantos estão morrendo, que a gente diz assim: pare, e não param, continuam indo do seu jeito, da sua maneira, fazendo o que querem, e ainda estão lá fora, porque o pastor Manassés é duro, pastor Juliano é duro, pastor Cleber é duro, pastor fulano. Teve um camarada aqui no nosso meio, um irmãozinho, uma criatura que nem da igreja era, na época era da Manaí, nem ficou aqui.
né? A Jezabel aprendeu com ela. Aquela igreja, viu? Cuidado! É assim. Fazer o quê? Aí o irmão mostrou, não é para mim e para você, Instagram da criatura. A pombagira está perdendo para ela. É por isso que ela falou isso. Por isso que ela falou isso. Porque é assim, gente que não obedece vai tentar arrumar argumento. Não, mas veja bem nada, meu filho. Ou você muda, ou você é uma pedra trabalhada e polida, ou então não vai dar certo. Eu quero ser uma pedra trabalhada por Deus. Eu preciso ser uma pedra. Ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Vou terminar o mistério, tá? Terminar de chacoalhar você. Vamos ver se você acorda. Pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos para frente. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel. Antes, volta um pouquinho. O que você entende lendo esse versículo? Volta de novo. Isso. Vamos ler, todo mundo junto. Vamos lá. Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo. Para frente. Vamos ler de novo? Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel. Quem deu a ordem para escolher os 12? Diga assim: Deus deu a ordem a Josué. Agora, quando você lê algo dessa natureza, o que você associa? Olhe para mim agora, porque essa palavra vai ser transformada para um domingo desse, tá? Você está tendo o privilégio de ouvir a primeira, mas vai ouvir a segunda, vai ser até melhor. Porém, dia de sábado parece que é mais profundo, né, pastor Júnior? É mais profundo, não tem como. Olha só, tem gente que muitas vezes quer uma posição privilegiada, que está mais perto dos pastores, mas entenda que isso não tem nada a ver com a gente, porque tem gente que acha que a gente tem predileção. Não. Diga assim comigo: Deus não tem predileção. Diga assim: Deus não tem filhos prediletos, porém Ele é seletivo. Olhe para mim agora. Por que você acha que Deus mandou escolher 12? Me responda. Não eram milhares? Não poderia escolher qualquer um? Diga assim para o seu irmão: não é qualquer um que se relaciona com Deus. Somente os que obedecem integralmente, os que estão posicionados em Deus, é quem pode se relacionar com Ele. Fala assim de novo para o seu irmão: Deus não tem predileção, mas Ele é seletivo. Isso aqui é uma seleção? É ou não é? Então entope, porque teve um pastor idiota que veio questionar há uns anos atrás. Meu filho, eu vou esfregar na tua cara. Eu falei mesmo assim, desse jeito. Já que tu está tirando onda com a minha cara, ficou calado. Eu falei: mostra aí para mim agora, se Deus não é seletivo. Então, não, quem disse a você que Deus é seletivo? Disse: eu não disse não, foi a Bíblia. Então me prova. Eu digo: eu joguei só isso e mais uns 2 para ele. Eu falei: e agora? Cri. Até hoje, nunca mais respondeu. Estava numa conferência em Fortaleza, quando eu falei: não acredito que o cara ainda está me interpelando. Eu falei: pai, pastor é um bicho que só Jesus na casa, vice. Deus não tem predileção, mas Ele é seletivo. Então fique esperto. Saia daqui para... caramba, já ouvi tanto. Aí está ouvindo de novo, ainda vai ficar do mesmo jeito. Até quando? Até quando? Diga assim para o seu irmão: eu não vou ser uma estátua de sal. Que quando o povo sai de lá de Sodoma e Gomorra, que a mulher vira o pescoço, diga assim para o seu irmão: ela não virou o pescoço. O coração dela não tinha saído de Sodoma. É verdade. Já ministrei sobre isso. O coração estava... Tem gente que quer estar na presença de Deus, mas o coração não está em Deus. Está no mundo, está na carne, está no jeito. Não, porque eu sou assim. Não tem não. Você não vai ser a Gabriela.
A turma da velha guarda lembra, né, da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou a Gabriela. Não, filho, você não vai ser a Gabriela. Diga assim para o seu irmão: eu vou mudar. Diga assim: eu vou ser uma pedra trabalhada. Diga assim: eu não vou ferir mais as pessoas. E se eu ferir, eu vou me humilhar, igual um verme. Eu só ouvi um amém. Agora não vale mais não. Vamos lá. Um de cada tribo, né? E disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa estas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Segure aí. É impressionante porque até o jeito de fazer as coisas, Deus é detalhista. De repente, o cara poderia pegar a pedra, né, e abraçar ela, né? Abraça a pedra e leva a pedra. Mas Deus não pediu que eles abraçassem a pedra, colocassem debaixo do braço. Deus pediu para colocar onde? Nos ombros. Isso significa segurança, resistência, apoio, perseverança. Coloca no ombro, para que todo mundo veja que você está fazendo esforço. Diga assim para o seu irmão: esforce. Diga assim: tenha esforço. É impressionante, porque todas as vezes que Deus queria levantar alguém, Ele sempre dizia: esforça-te, tem. Bom, como que a gente não quer se esforçar? Porque o ego é tão grande, está tão inflado, o orgulho está tão grande às vezes que, meu Deus. Mas leva as pedras, tarará, tarará. E quando alguém perguntar, o interessante é que Deus vem falando, volta para o 6, verso 6. Para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês. Gente, Deus está apontando para o futuro. Porque quando você se posiciona, quando você é decidido, quando você presta atenção no que vai acontecer, quando você obedece, as gerações futuras vão olhar e dizer: meu pai fez, minha mãe fez, meu tio fez, minha irmã fez, meu irmão fez. As pessoas lá na frente vão dizer, vão contar o que você fez em Deus. Mas se você observou o texto, no verso 7, diz assim: respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, é a presença que vai fazer com que você se mantenha posicionado. É a presença que vai fazer com que as circunstâncias sejam alteradas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Vamos lá. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia achado e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do... Opa, olha, preste atenção. Josué também levantou 12 pedras aonde? Se você não tiver cuidado, você passa por isso aqui, e eu passei muitas vezes. Naquela noite, quando o cara ministrou sobre tudo isso e mais isso aqui, aí eu falei: meu Deus do céu, que é isso? O que é que Josué faz, gente? Ó, lê aí. O que é que Josué faz? Ele pega o quê? 12 pedras. Agora, ele tira do meio do Jordão? Não, ele tirou do meio do Jordão 12 pedras. Mas agora o que é que ele faz? Ele pega 12 pedras pontiagudas do lugar onde eles colocaram 12.
Eles tiraram 12 e colocam aonde? No meio do Jordão. Josué pega 12 pedras lá do deserto, pedras que machucam, que ferem, sabe? Arrebentadas pelo tempo, e coloca no meio do Jordão. Isso é um sinal de que, se você quer ser alguém trabalhado por Deus, você deve ficar estático, parado, na presença, para que as águas do Espírito também trabalhem na sua vida, para que você futuramente possa ser algo usado pela mão de Deus, sabe? E outra coisa extraordinária é que Deus é um Deus perfeito. Não tinha 12 pedras lá? Então Deus é um Deus de organização. Coloca também 12 para que não falte. Pega 12. Deus é um Deus de abundância. Diga assim para o seu irmão: se você manter-se posicionado, nunca faltará a presença. Agora preste atenção: as 12 pedras que estavam no rio são colocadas no meio de 12 pedras que foram tiradas. E geralmente, é sério que eu vou te dizer, era muito comum viajantes se guiarem o totem, postes de pedras, guiando o sinal. Quem passasse por ali e olhasse aquelas pedras, eu dizia: peraí, essas pedras não têm nada a ver com o ambiente. Aí a história seria contada. Deixa eu te contar. Há décadas, há centenas de anos, os nossos pais, aí começa a contar toda a história que eu te contei. Diga assim para o seu irmão: você precisa ser trabalhado pelo Espírito para ser uma referência para pedras que estão no mundo em pecado, machucando e sendo machucadas. Você é uma pedra trabalhada. Diga para o seu irmão: você é uma pedra trabalhada para estar no meio de pedras pontiagudas. Você precisa ser uma influência. E acima de tudo, diga para o seu irmão: e acima de tudo, você tem que ser diferente. Você não pode ser igual. Amém? Você tem que ser diferente. Seu casamento tem que ser diferente. Sua vida tem que ser diferente. Onde você estiver, o local que você, cara, onde você estiver, as pessoas têm que olhar para você e dizer: esse cara é diferente. Semana passada estava o professor Alessandro na academia. A academia é um ambiente que, meu amigo, hoje, meu irmão, eu tenho saudade da minha época, viu? Porque hoje, sangue de... Eu disse: professor Alessandro, eu vou até o final do ano, mas depois, meu filho, acabou, vou ficar em casa mesmo, vou comprar P, porque não tem condição não. Aí a gente está conversando lá, de repente, aí ele chegou e disse: ó, lembra dele? Aí o cara chegou e disse: lembro. Aí o impostor: meu pastor. Aí ele falou: meu querido. Ele disse: ele já foi da igreja. Ele falou: cara, você já foi da igreja? Eu gostei da resposta do cara. Foi, pastor, mas não tem nada a ver com a igreja. Eu conheço o senhor e conheço a comunidade. Fui eu mesmo que tomei a posição. Quanto ao Senhor, rapaz, o cara, não vou nem dizer, rasgou elogio. Falou: amém. Aí comigo, tem salvação para você. Abracei: mas volte, meu querido, volte. Não, pastor, eu vou voltar. Diga assim para o seu irmão: você tem que ser diferença onde você estiver. Você não pode ser igual. Amém? Você não pode ser igual. Vamos ficar de pé. Amém? Doeu um pouquinho, mas foi bom, não foi? Aleluia. Eita, meu Deus, nem lembrei. Diz minha oferta, o povo está ali. Amém, vamos lá. Deus é bom em todo tempo.